As Três Idades da Vida Interior, terceira parte. Páginas de 59 até 63. E esse amor puríssimo e fortíssimo a Deus e às almas torna-se o princípio de uma paternidade e maternidade espirituais de grande elevação. Para compreendê-lo, basta recordar as palavras do evangelista São João dirigidas aos seus filhos espirituais. Nosso Senhor havia dito aos seus apóstolos: Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 33. São João, por sua vez, escreve aos seus discípulos: Filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Os vossos pecados foram perdoados pelo seu nome. Permanecei nele, para que quando ele vier, não sejamos confundidos diante dele na sua vinda. Que ninguém vos engane. Não amemos apenas com palavras, mas com obras e em verdade. Vós, filhinhos, sois de Deus, pois aquele que está convosco é maior do que aquele que está no mundo. Primeira carta de São João. Capítulo 2. São Paulo expressa-se com a mesma ternura paternal e com idêntica energia ao dizer aos Gálatas: Filhinhos meus, por quem novamente sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sinto-me perplexo sobre o modo como devo falar-vos. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. E aos Coríntios escreve: Além dessas coisas, pesa sobre mim a preocupação diária por todas as igrejas. Quem está doente sem que eu me sinta doente com ele? Quem se escandaliza sem que eu me abrase de dor? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Esta é a paternidade espiritual em toda a sua generosidade, ternura e fortaleza. Ela compensa e de forma abundante a paternidade temporal a qual o apóstolo renunciou. Ele não funda um lar determinado e limitado para transmitir uma vida que dura 60 ou 80 anos, mas consome-se inteiramente para gerar almas para Nosso Senhor, dando-lhes uma vida que há de durar eternamente. Igualmente digna de admiração é a maternidade espiritual das religiosas, que, por sua fidelidade crescente a cada dia, merecem verdadeiramente ser chamadas esposas de Jesus Cristo. Elas exercem essa maternidade junto às crianças abandonadas, aos pobres de quem ninguém se lembra, aos enfermos desamparados, às almas que sofrem e estão à deriva, e aos agonizantes. Um dia ouvirão estas palavras: Tive sede e me destes de beber. Tive fome e me destes de comer. Estava nu, doente, preso, e viestes consolar-me. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 5 a 40. A perfeita castidade torna a alma cada vez mais semelhante a Deus, forte, luminosa e cheia de amor. Faz-nos participar da sua paternidade espiritual e da paternidade do Salvador, que veio fundar não uma família restrita, mas a grande família da Igreja, destinada a estender-se a todos os povos e gerações. Assim, compreende-se bem a grandeza deste conselho evangélico e a sublimidade de uma vida conduzida por ele. O espírito desse conselho, por vezes, chega a transfigurar a própria paternidade ou maternidade temporal, ou seja, da carne. Um dos exemplos mais notáveis é o de Santa Mônica, que, após ter dado à luz Santo Agostinho, deu-lhe novamente a vida espiritualmente, por meio de suas lágrimas e orações. Assim, obteve a conversão de seu filho e tornou-se mãe 2 vezes. Mãe segundo a carne e mãe segundo o espírito. Todos aqueles que devem a Santo Agostinho a doutrina que dele aprenderam, devem também gratidão a essa mãe, que ouviu dos lábios de Santo Ambrósio estas palavras: Não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Dessa forma, compreende-se que essa virtude da castidade, bem compreendida e fielmente praticada, é um excelente meio para preparar as almas para a graça da contemplação, que procede da fé viva e iluminada pelos dons do Espírito. E aqui começa a cumprir-se a promessa: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8. A alma verdadeiramente pura começa, de certo modo, a ver a Deus na oração, unindo-se mais intimamente ao santo sacrifício da missa, na consagração e na comunhão.
Também começa a contemplar a divina providência nos acontecimentos da vida, pois tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se a alma persevera neste caminho, começa a ver a Deus nas almas de seus semelhantes. Pouco a pouco, por detrás de um véu opaco e grosseiro, descobre almas santas e luminosas que são mais agradáveis a Deus do que se poderia imaginar. Para alcançar essa visão de Deus nas almas, é necessário merecê-la. E para isso é indispensável desapegar-se de si mesmo e cultivar um amor por Deus cada vez mais puro e fervoroso. Esse amor nos permite reconhecer nele aqueles que o amam, aqueles de quem podemos receber tanto bem e, ao mesmo tempo, aqueles a quem podemos dar por amor de Deus. A humildade dos que progridem na vida espiritual. Já que estamos tratando das virtudes morais que possuem especial afinidade com as virtudes teologais e com a vida de união com Deus, queremos agora falar sobre a humildade daqueles que já avançaram no caminho espiritual. A importância e a natureza dessa virtude cristã evidenciam claramente a imensa distância entre as virtudes adquiridas, descritas pelos filósofos pagãos, e as virtudes infusas, das quais nos fala o Evangelho. Ao tratar da prudência, já havíamos destacado essa diferença, mas compreenderemos isso ainda melhor ao falar da humildade, sobretudo ao considerá-la em nosso modelo supremo, Jesus Cristo, nosso Senhor. A humildade como fundamento da vida espiritual. Por toda a tradição cristã, esta virtude é considerada o fundamento da vida espiritual, pois destrói o orgulho, que, como afirma a Sagrada Escritura, é o princípio e a fonte de todo o pecado, uma vez que nos afasta de Deus. Por isso, muitas vezes, a humildade foi comparada a um fosso que precisa ser cavado para erguer um edifício. Quanto mais profundo for esse fosso, mais alto poderá ser construído o edifício. Já vimos, no capítulo 7, que as duas colunas principais desse templo são a fé e a esperança, e sua cúpula é a caridade. Sem dúvida, a função da humildade é reprimir o orgulho sob qualquer forma que ele se manifeste, inclusive no campo intelectual e espiritual, como já mencionamos anteriormente. No entanto, o ato essencial e mais elevado da humildade não consiste apenas em reprimir os movimentos de soberba. De fato, é evidente que nem em Nosso Senhor nem na Santíssima Virgem jamais houve qualquer impulso de orgulho que necessitasse ser reprimido. E, no entanto, ambos foram adornados de maneira eminente por esta virtude. Qual é, então, o verdadeiro ato próprio da humildade? Primeiro, em relação a Deus. Depois, em relação ao próximo. A humildade diante de Deus. O ato próprio da humildade consiste em inclinar-se para a terra, o que em latim se expressa pela palavra humus, origem do nome dessa virtude. Deixando de lado a metáfora, a humildade se manifesta na inclinação diante de Deus e de tudo aquilo que há de Deus nas criaturas. Inclinar-se diante do Altíssimo significa reconhecer, não apenas de forma teórica, mas de maneira concreta, a nossa inferioridade, a nossa pequenez e indigência. Mesmo que fôssemos inocentes, essa realidade seria evidente em nós. E depois do pecado, consiste ainda mais em reconhecer a nossa miséria. Assim, a humildade se une à obediência e à religião, mas se distingue delas. A obediência se fundamenta na autoridade de Deus e nos seus preceitos. A religião, na sua excelência e no culto que lhe é devido. A humildade, ao nos inclinar à terra, reconhece a nossa pequenez e pobreza, enquanto glorifica e exalta a grandeza de Deus. Ela canta a glória divina como fez o arcanjo São Miguel ao proclamar no céu: quis o Deus. Quem como Deus? A humildade e a verdade sobre Deus e o homem. As almas interiores experimentam uma alegria profunda ao se aniquilarem, de certo modo, diante de Deus e ao reconhecerem na prática que somente Ele é grande. Diante da sua majestade, todas as grandezas humanas estão vazias de verdade e não passam de ilusão. A humildade, assim compreendida, se fundamenta na verdade, sobretudo nesta: há uma distância infinita entre a criatura e o Criador. Quanto mais o homem entende essa realidade de maneira clara e concreta, mais humilde ele se torna. Por mais elevada que seja uma criatura, esse abismo permanecerá sempre infinito. E quanto mais alguém se eleva na graça, tanto mais percebe essa verdade.
Por isso, aquele que está mais alto é o mais humilde, pois compreende melhor essa realidade. A Virgem Maria é mais humilde que todos os santos, e Nosso Senhor é ainda mais humilde que sua Santíssima Mãe. A humildade e sua relação com as virtudes teologais. A afinidade entre a humildade e as virtudes teologais se torna evidente quando consideramos seu duplo fundamento teológico, que era desconhecido pelos pagãos. A humildade se apoia em dois dogmas essenciais. Primeiramente, ela se fundamenta no mistério da criação a partir do nada. Os filósofos da antiguidade não conheciam explicitamente esse mistério, embora a razão pudesse alcançá-lo. Fomos criados do nada, eis o fundamento da humildade segundo a luz da reta razão. É a partir dessa compreensão que se forma a humildade adquirida. Em segundo lugar, a humildade se fundamenta no mistério da graça e na necessidade da graça atual para realizar até mesmo o menor ato que nos conduza à vida eterna. Esse mistério ultrapassa as forças naturais da razão. Conhecemo-lo pela fé. Ele se expressa nas palavras do Salvador. Sem mim nada podeis fazer. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5. As consequências da humildade diante de Deus Criador. Dessa verdade derivam-se 4 consequências a respeito de Deus Criador, de sua providência e de sua bondade, que é fonte da graça e perdoa os pecados. Nossa total dependência de Deus. Em primeiro lugar, diante de Deus, devemos reconhecer, de maneira prática e concreta, que por nós mesmos nada somos. Como diz a Sagrada Escritura, minha substância é como nada diante de ti, Senhor. Salmo 39, versículo 6. E ainda, o que tens que não tenhas recebido? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Fomos tirados do nada por um fiat soberanamente livre de Deus, pelo seu amor de benevolência que nos sustenta na existência. Sem esse sustento divino, seríamos reduzidos ao nada em qualquer momento. Nacho 2. Nada existe além da plenitude de Deus. Embora após a criação existam inúmeras criaturas, não há mais realidade, mais perfeição, mais sabedoria ou mais amor do que havia antes, pois desde toda a eternidade já existia a infinita plenitude da perfeição divina, e em comparação com Deus nada somos. 3. Tudo o que realizamos vem de Deus. Se retirarmos dos nossos atos livres, mesmo dos mais perfeitos, aquilo que provém de Deus, nada restará. Pois em cada ato não há uma parte que vem de Deus e outra de nós mesmos. Pelo contrário, o ato inteiro pertence a Deus como causa primeira, e totalmente a nós, como causa segunda. Assim como o fruto de uma árvore vem inteiramente de Deus, como causa primeira, e ao mesmo tempo pertence inteiramente à árvore, como causa segunda, também nossas ações dependem inteiramente do Criador. 4. Sem Deus, nossa vida não tem direção. Devemos reconhecer essa verdade e agir em conformidade com ela. Sem Deus, que cria e sustenta todas as coisas, nada somos. Do mesmo modo, sem Deus, que ordena todas as coisas com suprema sabedoria, nossa vida carece de direção. Por isso, devemos receber humildemente dele a ordem geral de seus preceitos, que nos conduzem à vida eterna, bem como a direção particular que o Altíssimo determinou para cada um de nós desde toda a eternidade. Essa direção nos é revelada de diversas formas, através dos nossos superiores, que são intermediários entre Deus e nós, pelos conselhos que buscamos com retidão de intenção, pelos acontecimentos do dia a dia e pelas inspirações do Espírito Santo. A humildade na vida cristã. Na vida religiosa, conforme a vontade de Deus, alguns são como os ramos da árvore, outros como as flores e outros como as raízes ocultas sob a terra. A utilidade das raízes é imensa, pois são elas que extraem da terra os nutrientes necessários para formar a seiva que alimenta toda a árvore. Se as raízes forem cortadas, a árvore morrerá. No entanto, se forem cortados apenas os ramos e as flores, a árvore continuará viva. Da mesma forma, no coração de um cristão ou de um religioso, a humildade que o leva a aceitar de bom grado uma vida oculta é de grande proveito, não apenas para si, mas também para os outros. O exemplo de Cristo na humilhação e na glória. Nosso Salvador, em sua vida dolorosa, aceitou com profunda humildade o último lugar, sendo preterido em favor de Barrabás
e carregando o opróbrio da cruz. E foi por esse caminho que ele se tornou a pedra angular na construção do reino de Deus. Assim diz a Sagrada Escritura. A pedra que os construtores reitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa admirável aos nossos olhos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, e em versículo 42. E ainda, São Paulo escreveu aos Efésios: já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, pois fostes edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo por pedra angular. Carta aos Efésios, capítulo 2. A humildade que glorifica a Deus. Essa é a humildade sólida e fecunda que, mesmo nos lugares mais escondidos, canta a glória de Deus. Por isso, devemos aceitar com humildade a direção especial que o Senhor nos designou, ainda que essa senda nos conduza a uma profunda imolação. Pois, como ensina a Sagrada Escritura, é Deus quem faz morrer e faz viver, quem conduz à necessidade e quem dela nos liberta, quem humilha e exalta segundo sua vontade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Esse é um pensamento que se repete constantemente nas páginas dos livros santos. A necessidade da graça e da humildade cristã. Na especial direção que Deus nos indica, não nos é possível avançar sequer um passo, nem praticar o menor ato meritório, sem o auxílio da graça atual, e dela temos necessidade especial para perseverar até o fim. Por isso devemos pedi-la todos os dias com profunda humildade. Ainda que possuíssemos, em grau elevadíssimo, a graça santificante e a caridade, como se tivéssemos 10 talentos, por exemplo, ainda assim precisaríamos da graça atual para realizar até mesmo o menor ato meritório. E, sobretudo, para alcançarmos uma boa morte, é indispensável o elevado dom da perseverança final, que devemos suplicar diariamente, com humildade e confiança, ao rezarmos a Ave Maria. Tudo vem de Deus. A humildade cristã proclama com alegria, junto a São Paulo: não somos capazes por nós mesmos de conceber sequer um bom pensamento, como se viesse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, segundo de Deus. Em segundo lugar está aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e 10. E ainda, ninguém pode proclamar que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Em poucas palavras, a humildade deve reconhecer na prática a grandeza de Deus como Criador, ordenador de todas as coisas e autor da graça. O reconhecimento da nossa miséria. Essa humildade que nos faz reconhecer nossa indigência encontra-se em todos os justos, mesmo nos mais inocentes. Mas após termos pecado, devemos também reconhecer nossa miséria. Miseráveis são nossos corações, repletos de egoísmo e pequenez. Miserável é nossa vontade, tão inconstante. Miserável é nosso caráter, muitas vezes voluntarioso e infantil. Miserável é nosso espírito, sujeito a esquecimentos imperdoáveis e contradições que poderíamos e deveríamos evitar. Miseráveis são nossas inclinações desordenadas, que nos afastam da busca pela glória de Deus e da salvação das almas. Essas misérias são menores que o próprio nada, pois são desordenamento da alma, e por vezes reduzem-nos a um estado de deploratimento e humilhação. O ofício divino nos recorda frequentemente essas grandes verdades no Miserere. Tende piedade de mim, ó Deus, segundo vossa grande misericórdia, e apagai as minhas faltas. Salmo 5, versículo 1. Lava-me das minhas iniquidades e purifica-me dos meus pecados. Contra ti só tenho pecado, e fiz o mal diante de ti. Purifica-me, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados, cria em mim um coração puro e um espírito firme. Devolve-me a alegria da tua salvação. Quem conhece os seus próprios pecados? Perdoa-me, Senhor, os que eu ignoro. Salmos 11. Quão distante está esse rendimento da verdadeira humildade, da pusilanimidade, que nasce do respeito humano ou da preguiça espiritual. A pusilanimidade se opõe à magnanimidade e recusa o trabalho que deveria aceitar. A humildade, muito longe de se opor à generosidade da alma, se une a ela.
O verdadeiro cristão deve aspirar a grandes coisas, dignas de grande louvor, mas deve aspirar a elas humildemente e, se necessário, por meio de muitas humilhações. Deve saber dizer com frequência: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tua da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome deve ser dada a glória. O pusilânime se recusa a fazer o que pode e até o que deve, podendo até pecar mortalmente se deixar de cumprir o que está gravemente obrigado a fazer. Pelo contrário, a humildade faz com que o homem se incline diante do Altíssimo, permanecendo no lugar que lhe corresponde, e não nos rebaixa diante de Deus, mas para deixar que Ele atue em nós conforme sua vontade. Longe de perder o ânimo, a alma humilde se coloca nas mãos de Deus, e se o Senhor faz por ela grandes coisas, não se ensoberbece mais do que o machado nas mãos do lenhador ou a harpa nas mãos do artista. Pelo contrário, diz com a bem-aventurada Virgem Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Notas explicativas. Paternidade e maternidade espirituais. O conceito de paternidade e maternidade espirituais descreve o amor profundo de Deus pelos seres humanos e como esse amor se reflete na vida dos cristãos. A paternidade espiritual é vista como a responsabilidade de gerar e cuidar de almas, não de maneira física, mas através do cuidado, da orientação espiritual e do amor incondicional. Essa paternidade não se limita ao tempo terreno, mas tem um caráter eterno, dado que as almas cuidadas podem alcançar a vida eterna. 2. São João Evangelista e São Paulo. São João Evangelista se dirige aos seus filhinhos espirituais com grande ternura, chamando-os a não pecar e a viver de acordo com o amor genuíno, não apenas em palavras, mas em ações. São Paulo, por sua vez, também usa a expressão filhinhos e demonstra um amor profundo, dizendo que sofre dores de parto para que Cristo se forme nas almas dos fiéis. Esse tipo de amor reflete a paternidade espiritual, onde o líder ou mentor está disposto a sacrificar-se por aqueles que guia. 3. Maternidade espiritual das religiosas. As religiosas, como esposas de Cristo, exercem uma maternidade espiritual ao cuidar dos necessitados, dos doentes, dos abandonados e dos sofrendo, levando a graça de Deus através de seu amor e dedicação. Esta maternidade se reflete também na ideia de que cada ação de amor realizada pelos cristãos em nome de Deus é, na verdade, realizada para Cristo. A citação de Mateus 25, os atos de misericórdia, é um exemplo clássico de como as boas obras realizadas para o próximo são igualmente realizadas para Cristo. 4. Castidade e semelhança com Deus. A castidade é apresentada como uma virtude que aproxima a alma de Deus, tornando-a mais forte, luminosa e amante. Ao viver essa virtude, a pessoa se alinha com a paternidade espiritual de Cristo e com a missão de expandir a Igreja, a grande família que Deus deseja para toda a humanidade. A castidade não é apenas uma questão de pureza física, mas também de coração, alinhando a alma com a visão divina. 5. Exemplo de Santa Mônica. Santa Mônica exemplifica a maternidade espiritual através de sua oração e sofrimento pela conversão de seu filho, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ela é considerada mãe tanto no sentido físico quanto espiritual, pois ao orar e sofrer pela salvação de seu filho, ela participou da formação espiritual dele. Sua devoção e dedicação resultaram na conversão de Agostinho, que se tornaria um dos maiores doutores da Igreja. 6. Humildade e relação com Deus. A humildade é apresentada como a virtude que nos faz reconhecer a distância infinita entre o Criador e a criatura. O reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus é essencial para que possamos crescer espiritualmente. A humildade é o fundamento de todas as virtudes, pois sem ela a soberba nos afasta de Deus. Em relação à vida espiritual, humildade não significa apenas reprimir o orgulho, mas reconhecer, com sinceridade, a grandeza de Deus e a nossa dependência dele. 7. Humildade de Cristo e Maria. Cristo e a Virgem Maria são exemplares supremos de humildade. A humildade de Cristo é particularmente evidente em sua aceitação da cruz, o sofrimento mais humilhante, e é por meio dessa humildade que ele se tornou a pedra angular do reino de Deus. Da mesma forma, Maria, sendo a mãe de Deus, é o exemplo perfeito de humildade, reconhecendo sempre sua total dependência de Deus. 8.
Humildade e criação ex nihilo, a partir do nada. A humildade, segundo a tradição cristã, é fundada no mistério da criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus nos criou e nos mantém na existência por sua bondade infinita. Tudo o que temos é um dom de Deus, e ao reconhecer nossa origem e dependência total dele, somos levados a viver na humildade. Esse reconhecimento é o primeiro passo para a verdadeira humildade. 9. A vida religiosa e os diferentes papéis. A vida religiosa é comparada a um corpo, onde diferentes membros, como as raízes, flores e ramos, têm funções distintas, mas igualmente importantes. A humildade se manifesta na aceitação do papel que Deus nos designou, seja ele visível ou oculto. Como Cristo, que se humilhou na cruz, o religioso deve aceitar a vida humilde, sabendo que é através dessa humildade que ele contribui para a edificação do reino de Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.